Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E bom dia a todos que nos assistem aqui ao vivo, meus queridos alunos, como é que vocês estão? É, eu vou começar uma análise, tá? Aqui no Mins, tá? O que eu tenho que fazer, o que eu devo ter cautela, tomar cuidado, tá? Principalmente nessas regiões aqui. Tá? Se você é um aluno iniciante, fique tranquilo. Você pode não entender alguns termos que eu vou falar, mas como você tem acesso à nossa mentoria, eu explico lá como se você fosse uma criança de 10 anos, justamente para você entender e simplificar esse mercado que muita gente complica de forma desnecessária. Tá bom? Vamos lá. É, Se for seguir a nossa análise aqui, que nós estávamos tendo, do índice esses dias, ele está travado aqui nessa região aqui que eu posso chamar nessa mini referência de buy side liquid, tá? Buy side liquid. Eu vi ontem que ele acabou ganhando essa região, tá? E se ele ganhou essa região, o que que eu tinha aqui para hoje no índice, tá? Eu tinha essa referência. Tendo essa referência, a minha região de demanda, eu tenho Fair Value Gap aqui, ó, bem aqui nessa região, tá? Além disso, além disso, eu tenho essa região aqui de base, tá? Essa região aqui de base que ele já mitigou aqui nesse cara e eu teria mais esse ponto de interesse aqui. Teria esses dois pontos de interesse com preço para fazer essa movimentação aqui, tá? O que me deixa um pouco desconfiado dessa movimentação é que o preço, em tese, ele fez um movimento de impulsão, fez um movimento de mitigação, Arthur, mas não foi ali nos 50% da movimentação, ele fez ali um inducement, uma indução, poxa, legal, ele fez aqui a armadilha, que nós chamamos de inducement, mas ele veio aqui quase nos 50% e ele não consegue romper esse break of structure aqui em cima, tá? Então, o que isso quer dizer? O que provavelmente quer dizer? Provavelmente ele pode testar essa região aqui de baixo, essa região de sell side liquid. Ou seja, o institucional ele pode sim forçar o preço aqui para baixo, tá? Ele pode sim forçar o preço aqui para baixo, capturar a liquidez daqui. Todo mundo vai achar que vai dar uma vendinha aqui, né? Vai ficar fazendo preço médio na venda, na venda, na venda, e ele estoura para cima de novo, tá? Tenham cuidado com essas regiões aqui, tá bom? Eu estou fazendo uma leitura de day trade no lower time frame, ou seja, no time frame menor, tá? Porque se você vai aqui para um time frame maior, você vê que o preço ele ainda tem que mitigar aqui, ó, desse ponto para esse ponto aqui, tá? Ele ainda tem que mitigar do ponto A, que é o ponto menos líquido, para o ponto B, que é o ponto mais líquido, e pegar aqui meus pontos de interesse. Eu tenho uma base aqui e tenho um outro order block bem aqui nessas regiões, tá? Mas para isso, ele vem andando em ondas, ele não vai seguir aqui direto e reto, a não ser que venha uma notícia muito forte, tá? A não ser que o presidente comece a falar alguma besteira, ou o presidente do Banco Central comece a falar alguma besteira, ou tenha algum dado econômico, tá? Mas fora isso, a entrada, ela tá válida aqui, tá? No caso, aqui eu teria 120 pontos de stop para o meu alvo de 740 pontos aqui em cima, tá? E nessa outra aqui, eu posso até diminuir. Não, vou deixar.
porque são 120 pontos, gente. O que é 120 pontos, né? É quase nada. Mas fiquem atentos nessas duas regiões aqui. Eu vou marcar até uma última. Vocês sabem que eu gosto de marcar ali 3 pontos de interesse. Vou marcar esse cara aqui também. Só que esse cara já... Arthur, como é que você resolve marcar esses pontos de interesse? Calma, você vai aprender tudinho. Isso comigo, tá? Então, eu teria esses 3 pontos de interesse. Esse terceiro ponto ali, meus alunos que são mais antigos sabem que é um ponto de sell-side liquidity, justamente para o preço pegar e fazer isso aqui. Arthur, meu profit não está mostrando isso e tudo. É porque esse trade view está com o mercado brasileiro em atraso, tá? Tá aqui. Então, eu nem sei o que está acontecendo aqui, um atraso de 10 minutos, mais ou menos, tá bom? Mas é esse o raciocínio aí da movimentação institucional. Por que eu iria pegar essa operação? Porque mesmo que ele fosse descer aqui, ele voltaria e andaria aqui em ondas, tá bom? Então, fiquem atentos a essa movimentação do preço. Vamos lá para o dólar? Qualquer dúvida, é só acionar. Nossa, gente. Olha isso. A operação que eu te falei, ele vem, rompe o boss, rompe o break of structure aqui. Onde era o meu break of structure? Era aqui, correto? Aqui era o meu boss. Ele rompe o meu break of structure, formando uma nova referência. Então, tudo que tem aqui em cima, nos 50%, é uma região de oferta. E o que é que eu faço em regiões de oferta? Absolutamente nada, tá? Não faço nada em regiões de oferta. Esses vão ser meus pontos de interesse agora no dólar, tá? Vão ser esses 3 pontos de interesse. Posso até trazer esse daqui para baixo, porque quanto mais longe da zona dos 50% para baixo, mais barato você vai comprar um ativo, tá? Mais barato você vai comprar um ativo. Então, eu tenho que esperar ele no time frame menor perder ali o que nós chamamos de ponto de sustentação e começar a mitigar, tá? Ou seja, eu tenho que esperar ele perder esse cara aqui, ó. Por quê? Para ele fazer isso aqui, ó. Tá bom? Geralmente o institucional se movimenta dessa forma. Nós podemos pegar uma venda aqui do transporte do ponto A até o ponto B, tá? São É esse meu racional no dólar hoje, tá bom? É esse o meu racional. Aquela última operação te deu 40 pontos de gain, gente. Eu lembro que nela nós tivemos ali 2 stops, cada stop mais ou menos 5,5 pontos, ainda te sobrou ali quase 30 pontos de gain. Tá bom para você 30 pontos de gain no pregão? É isso que é a diferença do smart money, porque você não fica ali ansioso para entrar numa operação, né? Você não fica, eu tenho que entrar, eu tenho que ir logo para a operação, eu tenho que operar de qualquer forma, a qualquer momento. E as coisas não são bem assim. Você tem que aproveitar as oportunidades. Ó, que legal aqui, ó. Se eu for alinhar com um time frame maior, eu tenho uma região de liquidez aqui. Muita gente vai querer vender nessa região. Por quê? Porque o leitor gráfico, ele foi ensinado que quando ele vê um topo duplo, ele vai ter que vender. Não é bem assim que acontece, tá? O institucional provavelmente vai capturar a liquidez dele aqui para depois ir jogando o preço para baixo e depois subir. Essa é a movimentação perfeita aqui do institucional, tá? Igual como ele fez aqui, ó. Ele jogou o preço para cima, capturou a liquidez, transportou do ponto A para o ponto B, e quando todo mundo achava que o dólar ia descer, ele pegou. Eu achei ainda, ele não foi tão maldoso, porque eu achei que ele ia capturar essa liquidez aqui de baixo.
e ele não capturou essa liquidez aí de baixo. Então ele não foi tão malino, tá? Não foi tão malino. Então minha estrutura agora é essa aqui no dólar. Tá perfeita a estrutura do dólar aqui. Vou esperar ele fazer topos e fundos descendentes para ele perder o choque secundário e confirmar o rompimento do boss. Vamos lá para o Forex, então? Euro, dólar. Olha que legal. Ah, não, gente. Olha que lindo. Rompeu o boss, tá? Rompeu o boss. Eu adoto aqui a minha nova referência. Olha que bacana. Operação perde ponto de sustentação. Choque secundário aqui, ó. Perdeu o ponto de sustentação. Rapaz. Pronto. Perdeu o ponto de sustentação, tá? Vou botar ele aqui. Ele forma uma nova referência. Vou aqui para o time frame de 5 minutos. Daqui para cima, o preço está caro, eu vou procurar vendas. Então, eu tenho esse cara aqui, é um order block, e tenho esse cara aqui, que é um outro ponto de interesse. Então, minha operação aqui seria nos 50% desse ponto de interesse, meu stop aqui atrás, meu alvo aqui embaixo, até dar 5 para 1. Ó, tá? Minha outra entrada aqui, tá? Take muito lindo. Agora deu a entrada aí, ó. Ontem, 9h30 da noite, tá? Muito, muito lindo. E agora? Qual é a expectativa do movimento? Qual é a expectativa do movimentação institucional? Gente, muito simples. Transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B. 50% para baixo, eu vou procurar compras. Então, onde é que eu vou procurar compras aqui no euro-dólar? Vou procurar uma comprinha aqui. Vou procurar uma comprinha aqui. Tem um Fair Value Gap. E vou procurar uma comprinha nessa região. Tá aqui. Tá desenhada a minha estrutura. Eu vendo aqui para pegar o transporte do ponto A para o ponto B. E quando chegar aqui, eu compro. Buscando a expectativa do rompimento da estrutura. Vou até salvar essa estrutura que está perfeita. Tá? Tá muito perfeita essa estrutura. A Libra, ela já está um pouco mais esticada, tá? Ela rompeu o seu break of structure aqui no time frame de 4 horas, formando aqui uma nova referência. Formando essa referência aqui principal. Se eu coloco no time frame de 15 minutos, o que eu posso identificar? Eu vejo que, diferente do euro-dólar, eu ainda não tenho uma entrada clara de transporte. Ele precisa perder esse cara aqui. Tá? É o que nós chamamos de choque secundário. Então, ele precisa fazer isso aqui, ó, para depois cair, tá? E qual seria a expectativa do movimento? Que ele volte nessa base aqui, tá? A expectativa do movimento é que ele volte nessas regiões aqui, ó. Aqui tem uma região, aqui tem uma outra região,
Seriam basicamente esses 3 pontos de interesse que eu tenho aqui no GBP, tá? Eu voltarei a comprar só aqui dos 50% para baixo. Vamos para o ouro. O ouro ali que está bastante esticado, rompeu ali a sua estrutura, formando uma nova referência. E para nós pegarmos o ouro, que operação linda de transporte ontem. Vendeu aqui, comprou aqui. Esse ponto de interesse estava tão pequeno que você poderia fazer isso aqui tranquilamente, tá? Tranquilamente. Geralmente eu pego o refino. Só que ele está tão pequeno que eu poderia ter comprado aqui. Diferente desse, né? Que aqui a gente é obrigado a jogar nos 50% desse movimento, até porque o ponto de interesse está maior do institucional. Mas é isso que eu tenho aqui para o ouro, tá? Esperando essa movimentação. E agora? Ou você pegou esse trade aqui, ou você pode se arriscar muito, que eu não recomendo, e trabalhar essa micro referência. É uma referência dentro da outra, só que eu não te recomendo fazer isso, tá? Agora a expectativa do ouro é ele romper a estrutura aqui para cima, formando uma nova referência, tá? Por enquanto, tenho que esperar o ouro mitigar até essas regiões aqui. Claro que, professor, ele veio, já tocou, ele vem de novo, eu compro? Não, você desconsidera agora, tá? Pontos de interesse testado, a gente não faz reentrada nele, tá bom? Não fazemos reentrada. Então, eu ficarei com essas 2 regiões aqui de compra, justamente para ele fazer isso aqui, ó, tá bom? Então, tenham cuidado no ouro, principalmente porque se você for para o time frame maior, para o high time frame, você está numa região de oferta, tá bom? E ele precisa mitigar agora para esses pontos aqui de baixo. Vamos ficar atentos ao ouro. Ativos que eu operaria hoje: o euro, o GBP, e agora vamos ver o nosso Dow Jones. Dow Jones só está subindo, né? Ele rompe aqui, olha, o BOSS, o Break of Structure, ele rompe essa região. Ele rompendo a região, ele gera uma nova referência. O preço precisa mitigar do ponto A para o ponto B. É aquela mesma história sempre. O BOSS vem para cá agora, tá? Formando uma nova referência. Arthur, e o choque? Legal, o choque está aqui embaixo. O choque do movimento principal está aqui embaixo. Lembrando que se escreve choque assim, tá? Mas eu gosto de colocar assim, tudo maiúsculo, tá bom? E o que que eu teria? Eu teria essa base aqui, tendo essa base, eu teria mais ou menos essa movimentação aqui. É o primeiro ponto de interesse. O meu segundo ponto de interesse seria aqui embaixo. E o meu terceiro e último ponto de interesse seria uma manipulação ali do sell side liquidity. Ou seja, qual é o ponto mais líquido numa referência, onde o preço vai estar mais barato? O choque. Se você for institucional, você não vai querer pegar os operadores operando aqui fundo duplo? Vai. Então, para que ele faz isso? Ele força para pegar o stop dos compradores, faz com que as pessoas vendam no rompimento e bota o preço aqui para cima, estopando os vendidos também. E é assim que o investidor institucional ele vai se comportando. 10h35, se eu fosse pegar de operação de sessão, já é mais avançado. 17, 8 horas da noite, 3 horas da manhã, onde começa a sessão de Londres, 10h30, 11 horas aqui.
abertura do mercado americano, tá? O que que eu tenho aqui? Tenho a mínima asiática, tenho a máxima asiática. Geralmente, o primeiro movimento, ele é fake. Então, o que pode acontecer novamente? Se aqui é 10,5, ó, eu estava vendido, eu posso tentar uma compra aqui nessa região, tá? Ah, é uma compra arriscada, tá numa região de prêmio. Sim, com alvo até aqui em cima. Então, sua compra ser essa aqui, ó. Stop curtinho, com alvo aqui. Daí ia te dar 3-1. Eu não gosto desse tipo de operação. As minhas operações eu pego 5-1, tá? Porque não faz sentido, pessoal, eu arriscar o meu capital ou o capital de uma mesa para ter um retorno de 1-1, de 2-1, de 3-1. Mercado é probabilidade. Nós temos que trabalhar com retorno de 5-1, no mínimo, para a conta poder fechar final do mês. Tá? Então, seria essa aqui. Uma outra possibilidade, tá, pessoal, é do preço manipular o topo dessa seção. E quando ele manipulasse o topo dessa seção, pegaria uma venda aqui para baixo, tá? Ou seja, compraria agora às 10h30, levaria até aqui, chegando aqui, venderia para levar até aqui para baixo, até aqui nesse Fair Value Gap. Ó, fazendo ao vivo aqui, ó, com vocês. Bom? Arthur, operação andou. Já deixa no 0-0. Não vai devolver essa porcaria, tá? Vamos lá pro S&P. Aqui, marcou a referência. Fez uma nova referência aqui. Poxa, peguei 2 stops. Legal, peguei 2 stops. Estava menos alavancado. Por quê? Porque eu já sei que ele está numa região prêmio. Ele precisa mitigar pelo menos até essa base aqui, do ponto A para o ponto B. Lembrem disso. Mas, Arthur, por que você testou ali uma operação? Porque ele rompeu a estrutura, validou o fundo, validando o fundo, vai me dar uma nova entrada. Paciência. E aí? Apago isso aqui, tá? Posso trabalhar com essa estrutura aqui e bora ver o que eu tenho aqui de ponto de interesse. Tem esse cara e agora eu vou para dentro das sessões. Ó, tem uma micro referência aqui. Olha que mais legal isso aqui, galera. Tenho uma micro referência aqui. Tenho esse order block aqui, onde ele veio ontem. Não, hoje de manhã. Vou apagar isso aqui, que eu estou trabalhando essa micro referência. E esse cara aqui, tá? Ah, e de sessão, o que você tem aqui no S&P? 8 horas da noite, 3 horas da manhã, 10h30. Ó, a máxima asiática. Vou apagar só para não confundir as linhas, tá? A mínima asiática. Aonde foi que foi o primeiro movimento? Aqui para cima, tá? Foi aqui para cima. Eu tenho a máxima de Londres e a mínima de Londres.
E aí? Cuidado com essa máxima e cuidado com essa mínima. Provavelmente o preço vem chupar a liquidez daqui e depois subir, tá? Fiquem atentos a essa movimentação. O S&P não está tão claro como o Dow Jones. Precisa de uma leitura um pouquinho mais avançada aqui. Um pouquinho mais de tempo de tela, tá? Só que o que você vê? Ele não fez estrutura, não mitigou do ponto A para o ponto B, ele não teve dificuldade de romper. Qual era a dele? Movimento de impulsão, movimento de mitigação, e agora ele quebrar o BOS para dar a nova referência. Não é isso? Ele não consegue fazer isso aqui. Ele não conseguindo fazer isso aqui, eu já fico em alerta, tá? Não vou entrar mais aqui e já fico em alerta nessa região aqui de baixo, tá? Principalmente nessa captura de liquidez aqui, tá? Fiquem muito atentos a isso. O SDCHF, deixa eu jogar aqui no time frame de 4 horas. Ó, pegou o nosso alvo. Não entrei nessa venda, tá? Mas para quem gosta de operar esse ativo, foi mais ou menos aqui, dando o alvo agora, tá bom? Dando o alvo agora. O Euro GBP, cara, que linda a operação do Euro, hein? De transporte. Ó. Tá marcado. Pega um stop aqui. Peguei o primeiro stop. O alvo aqui em cima. Muito, muito, muito lindo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. O SDJPY. Tivemos um stop aqui, nesse order blockzinho. Um stop aqui. E agora a operação está indo nesse último order block. Porque, veja bem, eu marquei no time frame aqui de 4 horas. Então, se você for para o time frame de 4 horas aqui, ó, você pega 2 stops, entra aqui, seu alvo aqui atrás desse último fundo e seu alvo no meio desse order block. Ele migrou do ponto A para o ponto B e agora migrou, foi boa, hein? Ele mitigou. E agora o alvo é lá em cima, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula aí dos ativos. Espero que vocês tenham gostado. Estudos semanais. Vocês podem ver e perceber a gama de oportunidades que o Forex te dá. Aproveitem, claro, sempre com cautela. Um grande abraço e até a próxima. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.